Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. Se o pessoal não veio, paciência, a gente precisa seguir em frente, ok? Eu preparei o nosso material, ele é de forma bastante interessante. Todo o nosso material, estão vendo a tela principal? Sim. Certo. Então, todo o nosso material principal, eu gerei o PDF e junto com o vídeo eu vou colocar depois no portal, ok? Além disto, nós temos as nossas aulas, tá? Então, eu montei a apresentação para que a gente tenha todo o conteúdo disponível junto com a nossa aula. Então, em vez da gente ficar só falando, nós temos ainda de apoio o nosso material, ok? Ok. Então, pessoal, completando, finalizando a nossa aula 2.1. Nós começamos na aula passada em sala de aula, a 2.1, né? Que é o início da nossa unidade 2, que é a nossa unidade 2 é a canteiro de obra, tá? Então, a nossa canteiro de obra. Junto com a canteiro de obra vem lá o início, análise do local da obra. Nós comentamos em sala, né? Sobre a análise de canteiro de obra, as condições básicas listadas em 9 tópicos. Mas vamos só recordar. Então, condições de acesso ao lote. As condições de acesso ao lote, nós comentamos em sala de aula que nós poderíamos ter a questão de descarga de materiais, lembram? Vou colocar o tijolo trancando tudo, opa, mas daí como é que eu vou colocar areia na obra? Eu não viabilizei a descarga de areia, brita e outros materiais, né? Então, condições de acesso ao lote. E empreendimentos vizinhos, os quais, né, e as suas condições. Isso aqui nós falamos, até conversamos a respeito das estruturas de vizinhos, pensando na questão lateral das obras, certo? Por quê? Eu tenho lá uma obra da qual eu vou precisar escavar o terreno. Tem lá o muro do vizinho. O muro do vizinho, quando ele fez o muro, ele fez e deixou, vamos lá, 1 metro de profundidade de estrutura. Poxa, mas não foi bem feito. Ok, mas ele fez aquela fundação, aquela estrutura, para um muro baixo, sem carga, sem nada, só para fazer a divisão do lote. Aí nós vamos baixar a cota do terreno em 2 metros. Consegue imaginar a situação? O que vai acontecer? Nós vamos deixar a nossa escavação abaixo do que é a própria cota, né, de onde está ali a fundação do muro, ou seja, a tendência é ele desabar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Caso a gente tenha essa situação, aí você tem que estudar qual é a melhor situação. Por exemplo, eu posso usar uma cortina de microestacas. O que seriam isso? Você vai lá e crava várias estacas, uma do lado da outra, próximas, né? Bem próximas uma à outra, faz a escavação e faz aí o preenchimento do espaço que fica. Então, é uma técnica bastante comum, utilizada para solos moles. Quando o solo tem uma estabilidade um pouco maior, né, você pode dar um espaçamento e fazer o preenchimento com placas de concreto, enfim, para poder suportar essa carga. A madeira poderia? Não dá, porque a madeira não vai suportar a carga, a pressão que o solo vai estar fazendo. Na primeira chuva que der, vai fazer um estrago terrível na obra. Tá? Dando sequência, mão de obra especializada, necessidade de recorrer a uma cidade vizinha. Isso aqui se enquadra muito quando você está, por exemplo, eu vou fazer uma obra em Ouro Preto. E eu tenho que fazer alguma instalação em Ouro Preto, da qual eu precise
de algo mais especializado. Por exemplo, uma reforma no hospital, né, já que a gente está em tempos de Covid, eu vou fazer a reforma de um hospital. A reforma no hospital, você tem lá a parte de instalações normais, né, que seria elétrica, hidráulica, aquilo que a gente conhece, mas você tem também, por exemplo, instalação de ar comprimido. É uma instalação um pouco mais sofisticada. Pô, mas eu não tenho ninguém aqui em Ouro Preto que faça essa instalação. Eu vou ter que trazer alguém de BH para fazer. Então, seria isso o terceiro item. Até aqui, tranquilo, pessoal? Sim. Tem gente que tá, com TV ligada no fundo, daí desabilita o microfone, por gentileza, para evitar o ruído. Daniel, você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah. A questão Não, é essa, agora negócio. eu já deixei. Tem alguém querendo entrar aí no circuito, mas está com a televisão ligada e tá dando interferência. Não, mas era o Daniel. Era o Aí já Daniel. deve ter resolvido. Aí eu coloquei ele no mudo. Já deve ter conseguido resolver lá. Bom, vamos lá, né, pessoal? Mas tô seguindo aqui suas instruções aí. Beleza. Então, voltando, pessoal, aqui. Opa, ele acabou saindo a tela. Voltando aqui, tá? Nós temos o nosso item 4. Disponibilidade de água, rede de esgoto, rede elétrica. Pessoal, eu comentei em relação a este caso que ocorreu comigo, numa obra. Lembram? Eu comentei até isso em sala com vocês. Eu fui fazer a obra, tudo dentro da programação normal, tudo certo, bonitinho. Só que daí, a água, olha, vamos ligar a água para você daqui 2 semanas, 2 ou 3 semanas, na época. Meu Deus do céu. Resultado, eu tive que improvisar, fazer puxar uma mangueira do vizinho, e pagar a conta integral do vizinho de água para poder não deixar a obra ficar parada. Como prevenir isto? Você vai ter terraplanagem, você tem lá a parte de topografia sendo feita, você tem toda a questão da discussão do contrato, orçamento, ou seja, você tem contato com a tua obra, o canteiro de obra, onde vai ser o local da tua obra, muito antes, mas muito antes de você começar. Pelo menos 2, 3 semanas antes. 4 semanas é normal. Por quê? Imagine que você não fez os projetos. Os projetos você pegou, pronto. Mas você vai construir. A responsabilidade da construção é tua. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer o orçamento, você vai ter que dar preço, enfim. Você não faz isso em 1, 2 dias. Se fizer, ótimo. Reze para que esteja tudo correto, para não ter um prejuízo bem grande. O normal é levar mais tempo. Então, já pega e dá uma pesquisada. Água, rede de esgoto e rede elétrica. Não cometa esse erro. Levar todo o pessoal lá e correr o risco de não ter água ou luz, né, para você começar. Topografia e clima. A topografia, pessoal, neste caso, ela vai ser feita para desenvolvimento do projeto. Isto que é o correto. Juntamente com o SPT, que é um ensaio de sondagem, para verificar qual o meu tipo de material eu tenho no meu terreno. Certo? Então, estas informações serão passadas para você. Então, a topografia ela vai vir agrupada junto com o teu projeto arquitetônico. A questão clima, esta aqui é muito mais relacionada ao teu planejamento e orçamento de obra. Como assim, professor? Claro,
você tem que se preocupar a questão clima. É muito interessante. Nós temos aqui em BH um fenômeno. Se eu for fazer uma obra inicial em janeiro, qual a probabilidade de chover? Muito grande. Se eu for começar essa obra em junho, qual a probabilidade de chover? Raríssimo, muito pouco. Entenderam o impacto que vai me dar? Então, eu tenho que analisar, eu tenho que levar isso em consideração, para que eu não corra o risco de, no meio da minha obra, ocorrer esse, digamos assim, esse transtorno. Seria ruim? Não. Péssimo. Iria prejudicar bastante o teu planejamento, tá? Potenciais fornecedores próximos. Na verdade, esses itens são levantados da nossa apostila, né? Então, aqui potenciais fornecedores próximos, eu aqui consideraria qual a minha maior preocupação? Concretagem. Eu vou fazer toda a concretagem da minha obra, correto? Dentro dessa perspectiva, né? Estou lá executando. Professor, mas se for um sobrado, muito provavelmente você vai contratar o concreto usinado. Ele é mais barato do que você fazer o concreto na obra e subir esse concreto na tua laje, porque você vai gastar um monte de madeira para fazer esse concreto subir. E imagine na próxima laje de cima ainda, você vai gastar muito mais madeira, muito mais custo de mão de obra para conseguir concretar. Então você muito provavelmente vai pegar concreto usinado para fazer a obra, né? Então, este item aqui é como é que está localizado o meu fornecedor. O que eu tenho que me preocupar? Aqui, pessoal, aonde pega é o seguinte. Vamos lá. Estudos que vocês vão aprender, coisas que vocês vão ver no futuro. Mas para fazer o concreto, eu preciso do quê? Da reação química entre o cimento e a água. Okay? Quando a água encontra com o cimento, inicia-se uma reação química, a qual vocês estudaram no segundo grau, que é uma reação química exotérmica, ou seja, ela libera calor e ela inicia a hidratação no prazo de 2 horas. Por isso, o prazo mágico. Eu tenho 2 horas para o meu concreto estar na minha obra. Por isso, essa consideração, potenciais fornecedores próximos. Eu estou fazendo uma obra lá em Ouro Preto. Eu consigo, o caminhão consegue chegar em 2 horas lá, mas todo o trajeto até ele chegar lá, descarregar, vai ultrapassar as 2 horas. Não é viável. Numa situação excepcional, você poderia fazer o quê? Usar um aditivo, um retardador, para que você consiga fazer a viabilidade do teu concreto. Mas isso implica em custo. Então, sempre a melhor opção é verifica o teu fornecedor. Tá? Dentro aqui da cidade, você pode optar por preço? Pode, mas dá uma olhada para o barato não sair caro, para ver se você não vai ter uma entrega no limite muito próximo. Imagina, você é uma obra no centro, aí você também tem que usar a cabeça. Você tem que olhar no teu calendário ali, as tuas horas. Eu sei que 6 horas da tarde é o inferno, o trânsito. 5 horas já está ruim. 6 é um inferno. Então, eu sei que hora do almoço, 1, 2, 3 horas da tarde, até as 3 é complicado. Então, eu vou programar minha concretagem naquela janela, entre 3 e 5. É o inferno? É o inferno, mas meu caminhão vai estar saindo da obra. Problema do caminhão. Ele não vai atrasar para chegar na obra, entenderam a conta? Ou seja, eu recebo o caminhão a partir das, vamos lá, das 3 horas. São 3, 4 caminhões, chegando a cada 15 minutos, 15, 20 minutos. Eu consigo encaixar nesse intervalo de 3 e 5. Ou não vou conseguir, é muito grande a minha laje, eu vou ter que trabalhar mais um pouco aqui. Mas sempre levando em conta essa consideração. O que já aconteceu comigo? Obra que era muitos caminhões, tá? Não era 3, 4 caminhões, eram 12 caminhões que eu ia receber na obra.
concretar uma laje grande, né? Quanto grande, professor? 12 vezes 7, nós chegamos aí a, vamos lá, 84 metros cúbicos, 12 caminhões de 7 cúbicos, 84 metros cúbicos. Tá? Então, era uma laje grande, uma estrutura grande. E aí, sabe o que aconteceu? Mesmo com a programação tudo certinho, aconteceu que o caminhão 10 chegou 5 minutos depois do 9. E era 15 o intervalo. O caminhão 11 chegou junto, e o 12, o 11 e o 12 chegaram juntos com o caminhão 10. E aí tinha que ter espaço, o canteiro de obra felizmente dava esse espaço, né? Na rua eu tinha como deixar os caminhões ficaram parados, ele fica funcionando, ele não pode parar, e como eu não tinha um deslocamento tão grande, eu estava com um tempo de deslocamento de 45 minutos da concreteira até a obra, então eu tinha 1h15. Deixei os caminhões esperando, o 12 acabou esperando meia hora na obra, mas como eu tinha 1h15, ele ainda usou o tempo de concretagem, ali 20 minutos, fechou a conta nas 2 horas, sem grandes problemas. Tá? Mas já ocorreu uma outra situação, uma outra obra, o dono da concreteira, nossa, queria me matar. Mas eu assinei um contrato com ele de 700 metros cúbicos. Eu estava executando a estrutura de um sistema silo-secador para receber cereais. Uma estrutura imensa, gigante. Era para a concretagem da fundação, só para vocês terem uma ideia. Nós tínhamos, era 1,5 metro de diâmetro por 6 metros de profundidade os tubulões. Ela era uma coisa ignorante, grande mesmo, com um volume absurdo de concreto. E, detalhe, a usina estava a 35 quilômetros da minha obra. E um dos caminhões extrapolou o tempo de 2 horas e eu mandei ele voltar. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Voltar. Não vai descarregar. Poderia ter deixado? Até poderia, mas eu não quis correr o risco. Por quê? É uma estrutura com... Imagina, eu estava projetando uma estrutura para 20.000 toneladas. Entendeu? 20.000 toneladas. Era uma grande estrutura. Então, o que aconteceu? Vou voltar aqui. Pessoal, alguém está soprando o microfone. Por gentileza, se puder parar, eu agradeço. Tá? Obrigado. Então, restrições de tráfego de veículos, eu já comentei isso com vocês anteriormente. Ok? Nós já vimos isso. Restrições de tráfego a veículos. Qual a situação? Não vou programar num intervalo muito curto de tempo, não vou ter aonde deixar, acabei de comentar. E só reforçando, lembre-se, não é legal você ter alguém ali próximo à tua zona de concretagem que caia concreto no carro do cidadão. Isso. Se isto acontecer, o que vai ser o resultado? Dor de cabeça, incomodação. Ok? Vocês vão ter incomodação. Então, isola a frente da tua obra, não só a frente, um pouco mais, para dar um espaço para o caminhão betoneira e a bomba e o caminhão bomba manobrarem. Eu mostrei, inclusive, vídeo de concretagem. Na última aula, nós vimos, inclusive, o uso do gelo para concretagem de grandes volumes. Ok? Exigências ambientais. Jefferson. Oi? Vou fazer uma pergunta aqui. Claro, à vontade.
qual é o prazo que a gente tem, por exemplo, numa concretagem? Você está falando de 85 metros cúbicos aí. Você não consegue automaticamente lançar esses 85 metros cúbicos de uma vez só, contínuo. Qual que é o prazo, por exemplo, de um caminhão para o outro? Tipo assim, vamos supor que eu fiz uma concretagem aqui de 10 metros cúbicos, só que eu tenho que fazer as 85. Qual que é o prazo que esse concreto pode demorar para estar lançando o outro? Tá, vamos lá. Você precisa obrigatoriamente fazer pontes de ligação. Como É, assim, professor? Vamos imaginar que eu estou concretando a laje. Panos de laje. Como assim panos de laje? Olha só, eu tenho aqui a folha, eu vou concretar essa parte inicial, depois eu concreto essa. Eu estou trazendo meu concreto, certo? sim. Então, eu sempre vou deixar ele em 45 graus, para que a Certo. próxima ponte forme a ligação. Porque tem razão. A hora que eu terminar de concretar a laje, a hora que eu estiver aqui, ó, no final dela, eu estou aqui, ó, no final dela, o começo dela já vai estar reagindo e já vai estar endurecendo. Isso. Não vai, duro. Provavelmente não vai estar duro porque leva um pouco mais de tempo, mas ele já vai ter várias reações químicas acontecendo. Então, por isso que a gente sempre vai deixando em 45 graus para evitar que você não tenha uma ponte de ligação adequada. Eu deixando Ok? esses 45, que normalmente é usado mesmo nas construções, eu não tenho um prazo, então, não. Eu posso parar ele 45, chegou outro concreto, desde que esteja limpo, eu já posso aplicar, no caso. Não tem Sim, uma norma que determina que eu tenho que esperar, por exemplo, já que o concreto entrou no processo de pega, eu teria que esperar o dia seguinte para continuar isso, não. não precisa. Mas, inclusive, se você chegar, digamos, você está muito tarde da noite e tal, você não consegue terminar. Você pode deixar uma parte para concretar no dia seguinte? Pode. Evidentemente, você tem que tomar alguns cuidados. Aonde você vai deixar para você não criar uma situação frágil na tua estrutura. Entendi. Mas é possível? Sim, é possível. Ok? Certo, não, ok. Beleza. Exigências ambientais. Pessoal, essa parte aqui está cada vez mais na moda, né? Existe uma preocupação grande e correta em relação ao meio ambiente. Então, o que as prefeituras estão cobrando? O que você vai fazer com o teu entulho? Há locais aonde eu peguei uma prefeitura aqui para fazer, em Cascavel, no Paraná. Eu tinha que estimar o volume de entulho da obra, indicar uma empresa que eles tinham dentro do cadastro, eles tinham uns cadastros com umas 15 empresas lá. É uma cidade de 300 e poucos mil habitantes. As 15 empresas que faziam transporte de entulho. Eu não podia escolher outra. Não, tinha que ser uma daquelas 15. E eu também não podia levar o material. E tinha que estimar a quantidade de entulho. Poxa, é uma coisa assim, meio doida. Quantos acertam esse cálculo? De cada 10, 10 erram. Não tem como você fazer uma estimativa tão precisa, entendeu? Eles lá queriam, vai dar 8,2 metros cúbicos, 30,5 metros cúbicos. Não tem como você chegar nesse padrão. Você consegue chegar até faixas. Olha, de 15 a 20 cúbicos. Beleza, é algo dentro, né? Com uma margenzinha. Mas toma cuidado, que você pode ser surpreendido com alguma coisa do tipo. E detalhe, eles não liberam o teu alvará de construção sem você apresentar esse plano de gerenciamento. Assim como é difícil para que a gente faça essa estimativa, o engenheiro que vai conferir também é difícil ele fazer essa estimativa. Tá? Então, também não precisa se preocupar em tentar chegar nesse número com alta precisão. Você pode, inclusive, pela literatura, você vai chegar a alguns dados sobre quantidade de resíduos. Nós voltaremos a falar de resíduos mais para frente. Tá? Nós vamos ter mais para frente uma situação da qual a gente vai abordar dentro de tecnologia a questão de resíduos. Okay? Impostos municipais,
Só um alerta, um cuidado com as taxas, para que vocês não sejam surpreendidos em relação às taxas. Beleza, pessoal? Ok. Ok. Vocês viram a quantidade de coisa que vocês têm que se preocupar em relação da obra para que ela inicie e dê certo, e tenha uma perspectiva de dar certo. O fato de você se preocupar com todos os detalhes não quer dizer que ela vai dar certo. Não vão ocorrer erros. Como assim, professor? Claro, você ainda vai ter que conferir a alocação da obra, se ela foi executada de forma adequada. Nós vamos falar isso na aula 2.3. Vamos ver um exemplo e exercício prático, vai ser a aula que vem, na sexta-feira que vem. Mas depois a gente conversa sobre a nossa programação. Enfim, é uma sequência de coisas que podem dar certo e se derem errado te complicam a vida. E eu posso esquecer algo? Posso deixar alguma coisa para trás? Conforme você vai adquirindo experiência, você vai acabando pegando maior conhecimento. Mas, poxa, professor, eu estou começando, eu ainda não tenho uma grande experiência. Aí nós temos ferramentas para nos ajudar. Uma delas é o 5W2H, a metodologia. 5W2H. Quem olha pensa, meu Deus do céu, isso aí é coisa do outro mundo. Pessoal, nada a ver. Frescura. O 5W2H, ele simplesmente traz as questions, ou questões, em inglês, abordadas que iniciam com o W, e duas que iniciam com H. Então, what? O que será feito? Why? Por que será feito? Where? Onde será feito? When? Quando? Who? Por que será feito? Ou seja, eu vou perguntar para ir encaixando. Quem eu vou usar para fazer essas perguntas? Eu posso colocar as pessoas da minha equipe ali que vão trabalhar, inclusive o meu mestre de obra, o carpinteiro, o armador, por que não? Eles vão participar do processo. É legal. Eles vão se sentir importante e, de repente, os caras podem te trazer uma informação da qual você estava deixando passar por ti. Né? Em função da experiência, vale a pena. Então, por exemplo, o que será feito? Olha, eu preciso fazer, vamos lá, eu preciso fazer a fundação. Ah, legal. Por que será feito? Tá, eu preciso fazer a fundação porque está prevista na minha obra. Tá? Está aqui previsto no meu projeto. Ah, beleza. Where? Onde será feito? Eu vou fazer no meu canteiro de obra. Ah, beleza. Então, a fundação que eu vou fazer, né, da minha obra, que está previsto no meu projeto, no meu canteiro de obra. Quando? Ah, então, eu programei para daqui 3 semanas ela iniciar. Eu já vou ter feito as outras etapas preliminares e ela vai durar aí, vamos lá, umas 5 semanas. Legal. Por quem será feito? Ah, olha, eu vou envolver quais equipes que eu vou precisar envolver? Eu vou precisar de concretagem, eu vou precisar de ferragem, né? E eu vou precisar aí montar a equipe dos ajudantes. Quem é que vai ajudar esse povo a fazer a ferragem, a concretagem, etc. Né? E calma lá, e eu vou considerar a partir da furação ou eu vou considerar já que a perfuração do terreno, a escavação é uma etapa à parte. Então, aí você consegue, com a metodologia, encaixando as perguntas. E como será feito? How? Como? Como que eu vou fazer? Olha, não, eu vou fazer o quê? Olha, pelo tipo do terreno e pela cara da criança, é tubulão. É tubulão, eu vou ter que escavar tubulão. Eu posso perfurar mecanicamente? Posso, mas lá embaixo aí, chegou na parte de baixo, a base do tubulão, eu vou ter que naturalmente escavar manualmente. Quem vai fazer isso passa a ser uma mão de obra especializada. Esse teu ajudante não é um ajudante qualquer, é um ajudante que tem experiência em tubulão.
Porque imagine que você está trabalhando lá com 4, 5 metros de profundidade e o cara está ali dentro. O cara nunca foi para dentro de um tubulão. Isso gera uma certa instabilidade na cabeça do cara. O cara fica meio pirado. Então, é legal você ter pessoas que já tiveram experiência para gerenciar, saber acalmar essa equipe, saber levar. Ok? E quanto vai custar? Fundamental e principalmente, quanto está orçado esse tubulão? Ah, olha, o meu orçamento está aqui. Ah, eu consigo fazer? Analisar antes de começar. No meio da obra, ai, eu não consigo fazer. Meu, não adianta chorar. Eu peguei um orçamento essa obra que eu falei lá, dos 700 cúbicos do silo, não fui eu que fiz o orçamento. O cidadão que fez o orçamento, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Ele estava prevendo 1.100 metros cúbicos de concreto. 400 cúbicos de concreto. Eu olhei e falei, meu, para. Por que eu vou usar só concreto? Eu vou usar a pedra de mão, né? Ou rachão, junto com o meu concreto. Posso. A resistência da pedra rachão, ela é superior ao concreto que eu estava usando na fundação, que foi pedido em projeto um concreto de 20 FCK de 20 MPa. A pedra dá mais de 20 MPa. Eu posso usar, posso. O nome dessa técnica é o concreto que é utilizado em barragem, o concreto ciclópico. Tá? Ele tem pedras maiores junto. Eu consegui reduzir em 400 cúbicos de concreto, substituir por pedra rachão. Enquanto um custa 250, o outro custa lá R$30. Então, me dá uma economia de R$220 por metro cúbico, só para vocês terem uma noção. Então, para vocês verem. Então, você analisa o teu orçamento que está pronto e dá uma estudada, porque tem coisas que dá para você dar uma boa economizada. E você pode ter um outro problema, que foi o que aconteceu comigo. O infeliz me deixou essa margem que eu consegui trabalhar, mas na construção ele tem um forno para o secador. Mas quando a gente fala em forno, a gente pensa em forno. Um forno pequeno, de pizza? De pizza. Era um forno de 10 metros de largura por 25 de comprimento. E 3 metros de altura. Pensa no diabólico do forno de pizza. Né? Então, gigante. E aí o cara me colocou na mão de obra, que era naquele tijolo maciço, assentado um a um, serviço para preso. Ele colocou que a mão de obra daquilo era igual ao assentamento de tijolo comum. E na hora de conseguir mão de obra para fazer dentro daquilo, esquece, chance zero. Por quê? O pedreiro não é bobo. Ele trabalha para comer. Ele vive daquilo. Você acha que ele vai aceitar fazer baratinho? Negativo. Ele vai cobrar o que vale. E realmente era o valor do serviço dele mesmo. Trabalhar uma equipe de 6 pessoas por 10 dias para poder montar todo o forno. Então, foi corrido. Porque não era só a casquinha por fora. Por dentro ele tinha um monte de frescura que era para colocar a tubulação para levar ele, né, para o silo de apoio de secagem. Para levar o ar quente canalizado para fazer a secagem dos cereais. Tá? Então, 5W2H, uma ferramenta que pode salvar vocês quando vocês tiverem algo mais complexo para fazer. Né? Você vai ter que envolver a tua equipe para discutir. Vale a pena escutar mestre de obra, carpinteiro, armador? Com certeza. Claro, você tem que saber filtrar. Tem que saber selecionar aquilo que presta e o que não presta. E tenha certeza, o ser humano é o que estraga a história. Logo, você vai ter, com certeza, dentro ali, um deles que quer aparecer mais que o outro e tal, e pode ter ideias não tão boas.
Então, você tem todo o conhecimento teórico acumulado, eles têm experiência prática. Saiba filtrar e extrair o melhor das ideias para conseguir fazer a melhor obra possível. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Tá dando pra ouvir, pessoal? Tá, não, tranquilo. Beleza. É que eu Tranquilo. acabei de entrar na sala. Ah, joia. Pessoal, caso venha a cair que existe essa possibilidade, em função de nós estarmos usando o Zoom, e parece que com um limite de 40 a 50 minutos ele cai, fica tranquilo, eu mando no WhatsApp um novo link para a gente começar a próxima aula. Mas eu acredito, vamos ver, pelo tempo que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente consegue matar a aula, essa primeira aula aqui, que é a 2.1, depois a gente vai para 2.2, tá? Vamos fazer essas duas hoje para ficar só 2.3 para a próxima aula. Que daí vai ser junto com as apresentações. Beleza. A última ferramenta, né? A segunda e última que é apresentada aqui. Existem mais ferramentas? Muito, muito, muito mais. Ah, professor, então eu tenho que estudar. Calma, pessoal. Vocês vão fazer uma disciplina chamada planejamento. Nela, vocês vão aprender técnicas de administração e vão aprender, além disso, técnicas de fazer o seu orçamento e fazer aquilo que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Professor, mas que nome estranho. O que é esse cara? Nord? O nome pode ser até feio, mas é um cara bem tranquilo. Vamos lá. Eu peguei a minha obra e orcei. Sei quanto eu vou gastar. Aquele valor que deu lá. Todos os itens. Beleza. Cronograma. O que eu vou fazer a cada tempo? O que eu vou fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta semana e assim por diante. Físico-financeiro, ou seja, o que eu vou fazer e quanto eu vou gastar em cada uma das semanas. Então não é uma coisa tão difícil. Cronograma físico-financeiro. O nome é feio, mas é um cara mais ou menos. Baseado no meu orçamento, lá eu tenho as etapas, o que precisa ser feito, está lá no meu orçamento, e eu tenho um prazo para fazer. E aí que entra a nossa amiga querida Rede PERT CPM. Pô, legal, mas fizeram ela para a construção civil? Não. Longe disso. Vamos lá. Um pouco de história. História da Segunda Guerra Mundial. Os americanos estavam de boa, curtindo a vida na praia, lá em Pearl Harbor, tomando cerveja no sol, indo para baile, numa boa. E os japoneses resolveram fazer um ataque para inutilizar a frota do Pacífico dos americanos. Para, eventualmente, numa questão de guerra, os japoneses terem predomínio. Eles fizeram o quê? Um ataque surpresa a Pearl Harbor. Arrasaram a frota do Pacífico americano, mas arrasaram. Tem filme, Pearl Harbor, é um filme legal, né? Evidentemente vai ter historinha bonitinha do filme, né? Contada por americano, então tem o mocinho, tem o bandido, mas vamos ao que interessa. Os japoneses foram espertos pra caramba. Por quê? Os americanos pensam, não, aqui ninguém ataca a gente, porque nosso navio está no raso. No raso ninguém pega, não estou nem aí. Porque não tem como chegar um submarino e torpedear, porque não dá profundidade para o submarino. Então está tranquilo, está favorável. O japonês foi lá e adaptou para o avião o torpedo. O que ele fez? Soltava o torpedo rasante na água, na profundidade que ele precisava. Fez um estrago. Ainda ele pegou os americanos no domingo, no sábado deviam ter enchido a cara de manguaça, tudo alegre, feliz, dormindo. Domingo de manhã, pum, arrebentou, morreu, parece uns 3, 4 mil pessoas, e arrebentou a frota americana. E aí os americanos, meu Deus do céu, declararam guerra. O Japão, vamos ter que dar um cacete nesse japonês aí, porque, senão a nossa moral vai aonde? Como é que eu vou fazer para dar um cacete nesse japonês? Minha frota está arrebentada,
fiquei com menos de 30% da frota, né? E tudo em caco. O que os americanos fizeram? 2 ferramentas que a engenharia civil se apoderou. Uma delas é a PERT-CPM. A outra ferramenta foi a fotogrametria e interpretação. Professor, que nome estranho. Galera, aviãozinho passa. Foto, puf, lá de cima, foto aérea, igualzinha àquela que você abre pelo Google Earth, que não é imagem dinâmica, é foto no Google Earth. Ok? Por isso que você pode abrir lá. Ah, vou olhar lá, Rua Afonso Pena, faculdade. Você abre agora e está de dia. Claro, porque ela foi tirada numa data X que está ali, inclusive, a informação no rodapé. Então, veio dali, da técnica da fotogrametria. Aviãozinho tira foto, mas tira foto normal? Não. Coloca um equipamento para regular e deixar a câmera no nível. Puf, tira a foto. E aí, pega uma foto, coloca junto com a outra foto. Eu tenho o quê? Estereoscopia. Eu consigo visualizar em 3D, que é o mesmo recurso que o Google faz em 3D para a gente ver. Nada mais é que a sobreposição de 2 fotos. Ok? Bem legal, bem interessante. Eu publiquei 3 artigos internacionais na CELPER, que é a Sociedade Latino-Americana de Sensoriamento Remoto, sobre esse tipo de estudo. Quando eu fiz essa disciplina, lá há 20 anos atrás. Mas isso é outra história. Vamos lá. Aviãozinho ia, tirava foto do navio, voltava para a base. Ah, precisa disso, 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 peça? Beleza. Puf, carregava no avião, o avião ia lá, soltava o paraquedas, pega as peças aí, cambada, ó, se vira. O avião volta e vai. Ou seja, eles pegaram a rede PERT-CPM e planejaram o que eu ia ter que fazer em cada uma das etapas. O avião tirava foto e levava a informação. Resumindo, quando eles chegaram com a frota, 40 dias depois, lá para usar a frota no Midway, lá bem pertinho do Japão, a frota estava recomposta, recuperada. A japonesada queria morrer, né? Mas aí nós temos os filmes que fica legal. Tem Midway e Pearl Harbor, 2 filmes para que vocês vão, já que ficar de castigo na quarentena, no sábado e no domingo, opções para vocês assistir. Pearl Harbor vocês acham no Netflix e acham no YouTube. Já é um filme um pouco mais antigo, então é um filme que está disponível. Mas é um filme bem legal, os efeitos visuais são top. Vale a pena pelos efeitos visuais. A história em si é meio... O final dela é meio bobo, né? Mas o contexto em si, o ataque japonês, tudo isso, a recuperação da frota é muito legal. Mas e daí, professor? Eu não estou entendendo esse negócio. E o que tem a ver com a minha obra? Numa obra eu tenho, vamos lá, voltando ao nosso exemplo do 5W2H, eu falei sobre a fundação, correto? Então, nós temos lá a fundação sendo desenvolvida, beleza? Então, minha fundação, eu vou fazer, depois que eu fizer o tubulão, eu posso fazer a minha viga baldrame. Depois eu posso fazer os pilares, montar a viga da minha primeira laje e concretar. Eu posso concretar a laje antes de fazer o tubulão? Não. Não posso. Eu posso fazer a ferragem da laje depois de terminar a ferragem do tubulão? Mesmo sem ter concretado o tubulão? Sim ou não? Posso. Por quê? A equipe de ferragem vai desenvolver a ferragem para o tubulão. Ela foi lá e fez. Aí, enquanto eles estão concretando ali, ela está fazendo a ferragem do baldrame. Eles terminam a ferragem do baldrame, já vão fazer os pilares e se preparar para a laje. Então, a ferragem sempre está andando na frente. E é uma lógica. Eu não posso concretar sem ferragem, senão não seria concreto armado. Então, a equipe de caixaria vem antes da concretagem. Ou seja, eu tenho ferragem, caixaria e concretagem. Porque eu tenho que fazer as formas para colocar a ferragem dentro, depois o concreto. Então, eu tenho como trabalhar estas atividades. Mas eu não posso concretar nem fazer a caixaria da laje sem concretar a fundação? Não, não posso. Eu só posso fazer
a caixaria da laje depois de fazer a caixaria dos pilares. Então, eu tenho uma relação do quê? De dependência. Então, eu tenho tarefas que uma depende da outra. E eu tenho também tarefas que eu posso fazer em paralelo. Eu posso fazer a ferragem em paralelo com a concretagem? Sim, não tem problema nenhum. Assim como lá na frente, eu posso fazer ao mesmo tempo instalação elétrica e hidráulica. Eu posso colocar piso enquanto eu reboco por fora, não posso? O que me impede? Nada. Então, eu tenho sequências onde eu tenho que obrigatoriamente fazer, como eu vou construindo o prédio. Aí eu posso fazer a última laje sem ter feito a primeira? Eu não vou responder. Hoje é sexta-feira, não faz esse tipo de pergunta. Né? Precisa, logicamente, ir concretando as estruturas e fazendo elas subir. Essa é a lógica, esse é o nosso conceito. Então, eu tenho uma dependência, mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer que não são dependentes. Então, eu vou poder fazer o quê? Relocar a minha equipe. Então, conceito de dependência. Ah, professor, mas ali está escrito rede PERT CPM, que é o nosso caminho crítico. Vamos lá. No nosso caminho crítico, pessoal, até a nossa imagem aqui, ela retrata bem isso. Eu vou do 1 para o 2, do 2 para o 4 e do 4 para o 5. Ou eu posso ir do 1 para o 3, do 3 para o 5, ou do 1, 3, 4, 5. Qual o caminho crítico? O que seria um caminho crítico? Vamos lá. Qual caminho eu posso fazer que vai levar mais tempo? Dentro da dependência, 4 depende de 2 e 3. Mas 3 depende de quem? De 1. 2 depende de 1. Ah, ok. Mas 2 e 3 eu posso fazer paralelo. Uma não depende da outra. Então, qual o tempo aqui? Tá? Vamos fazer uma brincadeira? Dá para a gente anotar ali. Eu vou anotando na minha folha que eu tenho aqui, vocês anotem aí. Ou pode fazer mentalmente. Vamos falar que o 2 vale dias, as nossas tarefas ali, de uma nossa obra. 3 dias. O A vale 3, o B vale, vamos lá, 5 dias, o C vale 2 dias. O D vale 2 dias, o E vale 4 dias e o F vale 4 dias. O meu caminho crítico ou seja, é aquilo que vai levar mais tempo, eu não tenho como fugir dele. Então, vamos somar? Se eu for por 1, 2, ó, eu estou indo por aqui, ó. 1, 2, 4, 5. Vamos usar os nossos recursos visuais para fazer isso ficar mais engraçado. Oi, aqui, né? Depois eu pego aqui, depois eu pego aqui. Aí todo mundo está vendo. Então, legal. Então, este cara aqui, ele vale 3. O B vale 5. O C vale 2. Então, se eu vier por aqui, qual é o meu total? É só somar 10. Agora, eu vou mudar o meu caminho para onde? Por aqui. Aqui, o E vale 4. O F vale 4. Oi. Eu chego aqui com 8. 8. Isso. Aí eu posso ir nesse caminho aqui, não posso? 4. Aí aqui o D vale quanto? 2. E aqui ele pega também esse trecho de 2. Então, ele também deu 8. Então, o meu caminho crítico ficou o caminho em vermelho. Porque é a sequência que mais tempo vai demorar. Eu não tenho o que eu possa fazer que vai mudar isso. Então, esse é o conceito. Só que esse 5 aqui, vamos explorar o B. Esse 5 aqui é uma atividade lá. Por exemplo, vamos lá? Eu vou concretar os pilares. Legal. Os pilares do meu pavimento.
viga está prontinha, tem que concretar os pilares para poder montar a caixaria da próxima laje. Beleza. Dentro dessa ideia, está projetado para 5 dias. Mas é o seguinte, pensa naquela coisa 10, top, deu tudo certo. Eu fiz em 3 dias. Agora pensa naquele azar miséria, naquilo assim, meu Deus do céu, como é que eu posso ter tanto azar na minha vida? Eu fiz em 7. Ou seja, eu tenho um intervalo aqui de mais 2 menos 2, certo? O nome disso é uma folga. Por quê? Porque pode ter imprevistos. Eu não tinha previsto chuva, mas vai que a miséria da chuva cai bem quando eu estou ali para concretar e eu tenho que adiar. Vai que deu um problema lá na concreteira, sei lá. O cara que faz o concreto acordou com dor de barriga. Olha, eu não vou poder te entregar o concreto hoje, eu vou ter que te entregar amanhã. Então vai me acrescentar um dia nas minhas atividades. Então a gente tem que ter sempre esse conceito de folga. Então, para cada uma das etapas, das letras aqui, ó, A, B, C, D, E e F são etapas, eu vou ter que ter essa folga, mais ou menos. Então, este planejamento se chama o caminho crítico. O traçado da rede, alencando o que será feito em cada uma das etapas, é a minha rede PERT CPM. Vocês vão ter vocês vão ter um conhecimento maior sobre a rede quando? Quando vocês estiverem na disciplina de planejamento, administração, e aí vocês vão poder ter contato com o software MS Project, que já faz isso de forma automatizada. Ou seja, cada uma dessas etapas, ela tem locação de valor e mão de obra, certo? Então, esse cara tem valor e mão de obra. Opa, beleza, eu venho para esse cara, valor e mão de obra. Eu venho para esse, valor e mão de obra. Cada um desses caras tem valor e mão de obra. Desta forma, você tem como fazer o quê? Calcular qual vai ser o teu custo e calcular o tempo para executar cada uma das atividades. Consequentemente, você tem mais ou menos uma previsão de entrega da tua obra e você sabe o quê? Ó, eu posso contratar mais uns 3, 4 loucos e acelerar. Eu ia fazer em 5 dias o pilar no nosso, né, os pilares no nosso exemplo, mas não dá. Eu estou atrasado, eu tenho que recuperar tempo. Então, eu vou contratar mais 3, 4 caras ali para trabalhar por 30 dias, para dar um up na minha obra. Então, eu pego e jogo eles aqui na atividade B para reduzir meu tempo e, consequentemente, a gente conseguir entregar e cumprir as metas. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Mas ela vai fazer muito mais sentido para vocês na hora que vocês aprenderem ao conhecimento do orçamento. Diferente da 5W, a 5W ela funciona na etapa anterior, onde você pega aquelas perguntas e vai elencando, anotando numa folha, tomando nota, para você poder gerar conhecimento para tomada de decisão. A rede PERT CPM não é para tomada de decisão, ela é para você fazer o planejamento. Okay? É muito utilizada largamente por grandes empresas. Fiat usa, GM, Ford, Boticário, Shell, Petrobras. A pessoa usa. É grande? Usa. Por quê? Porque elas estão dentro daquilo que a gente chama de PMI, tá? Que é todo o gerenciamento de projetos. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, para a empresa, eu não estou falando de projeto de engenharia, como a gente conhece. É projeto no sentido disto aqui é um projeto para eles, um planejamento é um projeto. Beleza, pessoal? Mas isso vocês vão aprender mais lá na frente, na disciplina de administração e planejamento. Eu não sei se será uma ou 2 disciplinas, uma de administração, outra de planejamento, mas vocês obrigatoriamente têm ela na grade. Ficaram com dúvida, pessoal? Não, tá ok. Tranquilo? Entenderam? Sim. É um assunto, assim, interessante. Tranquilo. Mas é tranquilo, né? Beleza. Então, vamos lá.